Bem-vindos, vamos atualizar aí a nossa análise de Cogna, tá? Já aconteceu bastante coisa desde a nossa última análise, onde a gente já tinha previsto essa correção que a gente teve no mercado, tá? A gente provavelmente já estamos na metade do movimento esperado, então vamos dar uma avaliada, ver se a gente segue com a mesma leitura, ou se a gente vai mudar alguma coisa, se o cenário continua de baixa, se vale a pena comprar. Vamos dar uma olhada geral aí no gráfico, beleza? Antes, vamos passar rapidinho aqui na parte de fundamentos, tá? O valor atual 2,61, valorização nos últimos 12 meses, na verdade, é uma queda, né, de 10%. Dividendos já não paga há um bom tempo, tá? Ela tem tido aí bastante prejuízo recorrente. Preço sobre valor patrimonial 0,40, então tá bem abaixo, tá? E o PL aqui menos 12, tá? Então mostra aí que o mercado tá bem pessimista com as ações da Cogna, tá? Tem sofrido aí recorrentes prejuízos. A gente pode ver aqui que a gente teve aquele grande prejuízo de 2020 e depois a gente teve aí 2 anos também de bastante prejuízo, mas consideravelmente menor, tá? Aqui na parte a gente tem dívida líquida de 6 bilhões, é uma dívida aí bem grande, tá? Já foi até bem pior, a empresa já deu uma melhorada na saúde financeira, mas ainda é uma dívida aí um pouquinho alta, tá? Mas já está bem mais consistente do que já foi um dia. Passando aqui para o gráfico, que é o que nos interessa mais, a gente já vê aqui, ó, como já tinha destacado em todas as outras análises, a gente teve justamente esses fundos que foram formados aqui, né? Esses 3 fundos, a gente teve um falso rompimento de fundo e porrada para cima fazendo esse movimento de rejeição de baixa, tá? Onde a gente tem aqui, vamos só apagar aqui para ficar mais fácil, tá? Onde a gente tem aqui, ó, movimento de queda forte, rompe fundo e devolve o movimento todo no sentido contrário, rompendo o topo anterior, tá? Que foi justamente o que aconteceu, tá? A partir disso, como a gente já tinha trazido nas outras análises de Cogna, tá? A gente tinha justamente esse candle aqui que tentou romper o topo, tá falhando. Então aqui já tinha nos dado uma alta chance de reversão, tá? E também justamente é uma zona onde a gente já tinha aí um ponto bem importante do gráfico, tá? A gente tinha 2 fundos aqui, essa acumulação, a gente tinha o topo anterior aqui. Então no rompimento dessa zona, quando ele não conseguiu se sustentar acima dela, a gente já tinha aí um bom indicador que provavelmente a gente iniciaria aí o nosso ciclo corretivo, tá? O maior volume de negociação tá aqui embaixo na casa dos 2,17, mas a gente consegue ver aqui que no semanal a gente tem aí uma grande área de valor aqui que se estende dos 2 até aí os R$ 3 mais ou menos, tá? Então isso indica aí uma possível potencial zona de acumulação. Passando aqui para o diário, a gente vê justamente essa indicação, tá, do topo que foi rompido. A gente tinha esse canal de alta que foi rompido também. Então, quando a gente rompeu aqui, já foi outro indicador de baixa. E depois a gente perdeu toda essa zona de valor aqui também, tá? Então, o gráfico já tinha desenhado aí bem... Tava bem definido, né? O que a gente poderia esperar era uma correção, tá? O cenário mais provável seria a queda, tá? Então, para quem pensa em longo prazo, não teria nada a ser feito aqui, justamente porque a gente teria justamente o trabalho da ação para baixa. A gente já teve uma queda do topo aqui até o preço que a gente tem hoje, 25%. E como dá para ver aqui, a gente não tem nenhuma zona de suporte próxima ainda. A zona mais próxima está aqui na casa dos 2,50 até 2,30. Tá? Que a gente também tem aqui, ó, essa zona que é bem importante, tá? Então a gente poderia imaginar um primeiro alvo para a queda das ações da Cogna, justamente essa região aqui dos 2,30, tá? Mas eu acredito que a gente vai fazer aí só um movimento corretivo após isso, porque como a gente tem uma queda aí muito brusca, o ideal, até mesmo para ser saudável, para procurar compras no fundo,
é que ele não caísse em linha reta, tá? Que ele fizesse algum trabalho aqui nessa região, onde ele bateria aqui na casa dos 2,30, 2,50, voltaria para testar aqui a região dos 2,90, tá? Para depois voltar para cá, tá? Agora vamos fazer as projeções dos alvos, mas o mais saudável seria esse cenário aí pensando no longo prazo, tá? Então vamos falar aqui em alvos, então em números certinhos, tá? Para procurar suporte, região dos 2,30, suporte de curto prazo, tá? Suporte de longo prazo, a gente passa para o semanal aqui e a gente vê que a maior região de suporte é a casa dos 2,17 até os R$2, justamente que seria o cenário de validar esse fundo formado aqui, tá? Então a gente teria falso rompimento de suporte, porrada para cima, rejeição de baixa e voltar para testar essa região, tá? Então pensando no longo prazo, para ficar interessante compras aqui nas ações da Cogna, a gente teria que voltar para casa dos 2 a 2,20 mais ou menos, tá? E mesmo assim a gente teria que aguardar aqui um sinal do mercado para procurar compras, mas seria uma região já para ficar interessado em algum sinal de reversão, tá? Então, quem procura compras a longo prazo, o cenário mais provável, 2,20 a R$2, tá? A partir daí, a gente confirmando essa região, a gente pode iniciar um grande ciclo de alta, tá? Porque se a gente validar essa região aqui, a gente pode voltar a testar esse topo e romper ele, tá? Onde a gente consideraria toda essa região aqui uma grande acumulação, tá? Então daria daqui até aqui, daria uns 600, 700 dias mais ou menos, vamos supor, tá? Então a gente rompendo essa região, a gente tem tudo aí para iniciar um grande ciclo corretivo para as ações da Cogna, onde a gente poderia se recuperar bem, tá? Com alvos aí que poderiam voltar aos 5, aos 6, tá? Mas aí a gente teria que aguardar, tá? Então eu ficaria muito atento à região dos 2,20, tá? Para anular essa análise, a gente teria que voltar acima dos 3,70 antes de testar esse fundo, mas como vocês podem ver aqui, a gente não deu sinal nenhum de fundo ainda. A gente está numa zona aqui de pouca liquidez, de pouca negociação. Então o mais provável é que a gente continue caindo ou teste essa região aqui dos R$3 para voltar a cair. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Cogna. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram, só deixar nos comentários. Assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!